Olá, 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 olá! Boa tarde! Então, hoje nós vamos para o terceiro dia da Semana da Veterinária Holística. Então, hoje vai ser uma live, né? Onde eu vou estar tirando as dúvidas e falando um pouquinho mais para vocês. Eu amei esse filtro com uma flor de lótus, né? O máximo. Oi, Lívia! Oi, Janaína! Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho como a primeira palestra que eu dei, né, cortou, ficou meio ruim, etc. Eu vou dar uma explicação de novo do que é a terapia holística, né? E a gente vai tirar algumas dúvidas para amanhã a gente ir para a última aula, né, online ao vivo, às 6 da tarde. Será feita. Eu mandarei o link naquele grupo do WhatsApp. Ah, Rafaela, mas eu não estou no grupo do WhatsApp. Me manda um direct, que eu vou estar mandando o grupo para vocês não perderem amanhã a última aula, tá? Amanhã vai ter bastante coisa também, pra gente terminar um pouquinho sobre essa parte holística, tá bom? Vou esperar uns minutinhos até o pessoal ir chegando, mas quem tá aqui vai fazer agora um favor pra mim. Pega esse aviãozinho que tá aí embaixo. Manda para pelo menos 2 amiguinhos que vocês acham que precisam ouvir e conhecer mais sobre essas técnicas, tá? Então, pra gente cada vez mais mostrar que a medicina veterinária está evoluindo, né? E eu falei uma frase ontem numa palestra que eu dei que eu acho que é muito real, que na verdade a gente está evoluindo com técnicas antigas, né? Então, na verdade, a gente está evoluindo com aquilo que já era utilizado antigamente, né? Se a gente for parar para pensar, é muito, muito louco essa coisa. Mas, né, a gente está tentando ir para uma linha mais natural, né? O mundo está tentando ir para uma linha mais natural. E assim como as pessoas, como os animais também, tá? Então, vamos lá, né? São 6h05, então vamos começar. Então, essa semana nós estamos fazendo a Semana da Veterinária Holística, onde estou falando para vocês sobre as técnicas de terapias holísticas, algumas que eu trabalho já, e outras, né, para vocês estarem conhecendo. E quem se interessar depois é uma área que todos podem se aprofundar, tá? E hoje eu vou aqui para tirar dúvidas e falar um pouquinho novamente do início, o que é holístico, o que é holismo, né? Pra gente entender um pouquinho o que é isso que a Rafaela louca tá falando a partir de agora, né? Tá fazendo um monte de live, um monte de coisa, né? Então, na verdade, né, de uns anos pra cá, eu comecei a trabalhar, além, né, da medicina normal, medicina veterinária clínica, alopática e etc., eu comecei a me especializar na medicina holística. O que é medicina holística? É nós trabalharmos o corpo, né, de dentro para fora. Ou seja, é eu trabalhar uma doença a partir da tua raiz. Ou seja, por que aquilo está acontecendo? Ah, foi um vírus que entrou e eu fiquei gripado. Tá, mas o vírus entrou por quê? Porque minha imunidade estava baixa. Essa imunidade estava baixa por quê? Porque eu sou ansiosa? Pode ser. Porque separei do marido? Também, entendeu? Porque o ambiente que eu moro é um ambiente muito tenso? Pode ser. Então, na verdade, a gente tem acúmulos de coisas que vão levar a uma doença, que vão levar a uma patologia. E na medicina holística, tá? Ela trabalha isso como um todo. Ela trabalha com que a gente possa tentar chegar no mais profundo, no caso do animal, né? Para sim tratar ele de forma mais correta, né? E não tratar somente com os medicamentos alopáticos e etc. Não que eu esteja, né? E não que devemos eliminar eles da nossa vida. Não, né? A gente pode estar associando para dar mais bem-estar, qualidade de vida e evitar essas intoxicações por mundos de remédio que os animais e as pessoas têm hoje em dia. Então, muitas das coisas que nós temos hoje, a gente está tendo overdoses de medicamento. Tudo a gente toma remédio, né? E muitas vezes algum chá
ou algum banho, ou algum aroma, né? Desculpa, entrou alguma coisa no meu olho. Vai melhorar essa parte, né? E nós vamos direto lá no medicamento, no psicotrópico, ou algo mais forte, né? Para ansiedade. Então, ou seja, a gente pode estar melhorando isso através de técnicas holísticas com terapeutas, né? A gente tem terapeutas holísticos humanos. Gente, que isso? Meu olho vai ficar vermelho. Oi, Sofia, tudo bem? Meu olho vai ficar vermelho, vocês vão achar que... vamos lá, vamos continuar. Olá, gente, desculpa. Né? Então, oi, Júlia, tudo bem? Oi, quanto tempo, Júlia? Olá, consulta VET. Então, na verdade, né, quando a gente está falando, né, dessas práticas holísticas, né, nós estamos trabalhando com, além de trabalhar o físico, a gente trabalha o emocional, a gente trabalha o comportamental e a gente trabalha a energia, né? A gente sabe que todos os corpos, né, que o corpo ele é formado por energia e muitas vezes essa energia está em desequilíbrio. E quando essa energia está em desequilíbrio é que vem as doenças, né? Seja qualquer doença. Às vezes acontece, né? Vamos dar exemplo agora que a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, né? A gente tem casas, né, que uma pessoa da família testa positivo para a doença e outra pessoa da família testa negativo e convive no mesmo local. Por que isso? Porque o teu corpo energeticamente está equilibrado. Então, se ele está equilibrado, ele evita com que esses micro-organismos externos adentrem dentro do nosso corpo. Então, sim, o equilíbrio, né, químico, físico, biológico do nosso corpo evita que nós venhamos adquirir doenças, tá? E isso equivale para os nossos pets. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente, né, resolveu começar a trazer de uns anos para cá para nós, né, como terapias integrativas e complementares, dentre elas o reiki, aromaterapia, cromoterapia, florais, fitoterapia, acupuntura, nós estamos levando para os animais, né? E eles têm benefícios inúmeros, né? E eu falo às vezes assim que até maiores do que o ser humano. Por que eles têm benefícios muitas vezes maiores do que o ser humano? Porque eles não têm um preconceito. Né? O que é o preconceito? É um pré-conceito. Ou seja, eu trago na minha memória que eu preciso tomar um remédio para ansiedade porque eu sou ansioso, mas eu posso utilizar um floral, ou eu posso usar um aroma, ou eu posso fazer uma meditação e voltar. Gente, desculpa, caí, voltei, estou aqui novamente, tá? Então, eu trazendo, né, essas técnicas, eu vou estar voltando ao meu reequilíbrio. Então, através do meu reequilíbrio, eu vou estar melhorando. Oi, Nilvânia, tudo bem? Olá, Tati. Oi, Amandinha. Então, gente, as terapias holísticas que eu falo, né, que são todas essas técnicas, né, reiki, aroma, florais, fitoterapia, acupuntura, nós trazemos pro nosso animal. E o nosso animal, por não ter esse preconceito, né, que o ser humano já traz, que a gente já traz falando, se eu não tomar um antidepressivo, a minha depressão não vai melhorar. Mas às vezes a minha depressão melhora se eu for para um local mais calmo, se eu fizer uma meditação, se eu utilizar um floral ou um aroma. E isso no animal, como ele não tem esse preconceito, o efeito é muito rápido, tá? Então, tratamentos que no ser humano vão demorar às vezes 30 dias, nos pets em 5 dias já tem efeito, em 3 dias já tem efeito. Né? Então, os florais são maravilhosos, Nil. Né? Eu tomo floral, né? Eu indico para os meus pacientes, né? Indico para os pacientes animais, indico para pacientes humanos. Por que isso? Né? Eu fiz a minha formação em terapia humana, tá? A maior parte da minha formação é em terapia humana. Então, eu tenho formação como terapeuta humana. Então, eu posso tratar pessoas, ok? Então, mas aí o que acontece? Eu não faço tratamento de pessoas, tipo, ela me atende. Não, né? Eu trabalho numa forma onde eu trabalho o tutor e trabalho o animal. Por que isso? Porque 90% do problema dos animais estão relacionados aos problemas dos tutores.
Então não adianta nada eu tratar o seu pet para ansiedade, sendo que a ansiedade realmente está em mim. Então se eu sou ansiosa, né, o meu cachorro, o meu gato, o meu cavalo, o meu passarinho vai ser ansioso, tá? Ou seja, se eu tenho pavor, como a Nil falou, eu estou em pânico, o meu animal vai ter pânico, tá? Então, se eu tratar somente o pet, né, entrando com tratamento com floral, com aroma, com chás, com banhos, né, que normalmente eu faço isso, e não tratar o tutor, a resposta vai demorar muito mais tempo. Não que ele não vai melhorar, sim, ele vai, mas eu vou demorar um tempo muito maior. Então, normalmente, eu vou e trato também o tutor. Então, eu também indico floral, eu também indico um aroma, eu também indico banhos terapêuticos, né, para essas pessoas. Por quê? Porque é importante a gente se reequilibrar. Quando a gente reequilibra, nós nos reequilibramos e reequilibramos todo o ambiente em que vivemos, nós temos uma saúde melhor, nós temos um bem-estar melhor para todos que estão ao nosso redor, tá? Seja pet, seja humano, ok? Então, é muito importante a gente trabalhar dessa forma. Então, por que eu falo? Que bom que o Nick não pegou essa parte do seu pânico, Nil. Porém, os cães, eles são muito esponjas, né? Que a gente fala que ele é esponja. Ele suga a energia do dono. E ele suga a energia do dono para fazer com que o dono se sinta melhor, né? Então, normalmente, eles são muito parecidos e tem muitas características que o tutor dele tem. Então, normalmente, ele tem um dono mesmo, né? Na verdade, ele não quer dizer que por eu ter adquirido, vamos supor, o meu pet, ele é meu, tá? Ele escolhe aquele tutor principal para ele. E ele vai receber as manias desse tutor. E normalmente ele é muito parecido, às vezes com a esposa, com o filho, com alguém da casa. E normalmente eu preciso tratar os dois, porque o problema está em ambos, tá? Então, tratando só o animal ajuda, mas tratando os dois a resposta é muito melhor. Então, é muito interessante na terapia holística que a gente consegue realmente reequilibrar o corpo, deixar esse corpo mais forte e conseguir fazer com que a gente fique não livre de doenças, mas com que a gente se torne mais forte contra algumas doenças, tá? Inclusive doenças físicas, doenças emocionais e doenças químicas no nosso corpo e energéticas, tá? Falando sobre algumas técnicas, por exemplo, né? Uma das técnicas que a gente tem na medicina holística que a gente fala medicina integrativa é a acupuntura. A acupuntura a gente utiliza, né, com as agulhas secas ou com eletro ou com outras formas de acupuntura, que é a aplicação nos pontos específicos que são chamados de meridianos, aonde eu vou, através desse ponto, acessar algum local que está desequilibrado nesse animal. Porém, para eu trabalhar com acupuntura em animais, na legislação está escrito que a gente precisa ser médico veterinário. Então, ou seja, as pessoas que não são médicas veterinárias não podem fazer acupuntura em animais, ok? Outras técnicas que são menos invasivas, como a aromaterapia, que é a utilização dos cheiros, né? Que a gente utiliza os óleos essenciais ou os hidrolatos. Pode ser utilizado por todo mundo? Sim, pode, não tem ainda uma legislação para isso. Porém, existem contraindicações. Então, se você quer utilizar aromaterapia porque você viu que é interessante, ou procura um aromaterapeuta que trabalhe com pet, ou se especialize em aromaterapia para pet e use no seu animal, tá? Então, faça cursos, aprenda para não fazer besteira e botar a vida do seu animal em risco. Os florais, né? Existem vários tipos de florais. Os florais que eu trabalho são os florais de Bach, tá? Os florais de Bach, se não me engano, são 38 flores, que cada uma delas vai ter uma função. Então, eu consigo tratar pânico, depressão, ansiedade de separação, problema por lambedura e etc. nesses animais, reequilibrando eles, tá? Mas eu já falo uma coisa pra vocês. Muitas pessoas chegam pra mim falando: floral não funciona. Floral funciona. O que não funciona é aquele floral que você compra pronto,
tá? Por quê? Porque nem sempre o que tá dentro daquele frasquinho é o que seu animal precisa. Ele é uma fórmula universal. E se ele é uma fórmula universal, o seu animal às vezes não tá precisando daquilo e não vai funcionar realmente. E também que a vibração da flor é de 30 dias, tá? Como a vibração da flor é de 30 dias, e aqueles florais às vezes duram até 2 anos, realmente ele não vai fazer efeito, tá? Então, os florais para pet, sim, eu trabalho com eles sem álcool, tá? Eu peço sempre no blend de glicerina, né, que aí é docinho, né? Eles super gostam, a maioria super gosta, né? Pro ser humano, a gente também pode utilizar na glicerina. Eu, por exemplo, quando tomo floral, não consigo tomar floral com o conhaque ou com um blend de álcool. Então, eu peço pra mim com glicerina também e faz efeito da mesma forma, tá? É muito bom. O reiki, né? O reiki, pra você ser reikiano, você precisa fazer a formação em reiki, onde nós temos 4 níveis de reiki. O reiki nível 1, 2, o 3 e o mestrado. O reiki nível 1 é quando eu consigo fazer o reiki com as minhas mãos naquele meu paciente. Então eu vou... Geralmente o reiki é criado por símbolos e na verdade nós estamos trabalhando a energia universal. Então eu sou um canal da energia do universo que através das minhas mãos eu vou continuar, eu vou enviar essa energia para o meu paciente. Então, no reiki nível 1 eu faço isso. A partir do reiki nível 2, eu já tenho a capacidade de enviar reiki à distância. Então, eu posso mentalizar um paciente, né, ou mentalizar, visualizar e etc, né, eu colocar o nome dele e os dados e mentalizar e enviar essa energia para ele à distância. Funciona super bem, também é muito bom, é muito legal. Né, eu tive um projeto um tempo onde eu mandava reiki à distância uma vez por semana para quem quisesse, né? E eu pretendo voltar com esse projeto. O reiki nível 3, na verdade, ele é a gente chama de cirurgias de reiki, onde a gente consegue trabalhar com problemas físicos no animal e melhorar, né? E o mestrado de reiki é a última parte que a gente recebe mais símbolos. E aí eu sou capaz de iniciar novas pessoas no reiki. Então, no nível 1, no nível 2 e no nível 3, tá? Então, para você fazer o curso de reiki, eu sempre falo, procure algum mestre, realmente pessoa que tenha mestrado de reiki para te iniciar corretamente. E assim, eu particularmente gosto de cursos presenciais, tá, de reiki, não cursos à distância, porque eu acho que a iniciação presencial ela é muito mais forte, né? Então, do que a iniciação à distância, né? E não confie em alguns cursos, por exemplo, que eu peguei uma vez um curso que era gratuito, que tipo, eu olhei assim e falei, cara, tem alguma coisa errada aí, tá? Mas tem várias pessoas dando curso e é maravilhoso virar reikiano. Eu particularmente gosto muito da técnica e os animais aceitam pra caramba, tá? A outra técnica que nós temos são o uso dos cristais, né? O uso dos cristais, cada cristal tem uma energia, cada cristal veio ao mundo para alguma coisa, cada pedra tem um porquê. Então a gente tem energia de cura, a gente tem energia que dá alegria, né? Tudo isso nos cristais é onde eu posso estar tratando o animal através dos chakras ou através da utilização dos cristais na região que ele precisa. Outra técnica que eu gosto muito é a cromoterapia. A cromoterapia é o uso das luzes, né? Que eu posso utilizar as luzes prontas, o bastão de cromo, ou até uma roupa colorida, a cama colorida, tudo de cor tem um porquê, tá? Então, ou seja, seu animal é estressado e ansioso e você põe tudo vermelho nele, ele vai ficar pior. Nossa, Rafaela, sério isso? Sério? Tá? Ele vai ficar pior. Por quê? Porque vermelho libera adrenalina. Aumenta a energia. Então, se o animal é energético, ele tá cheio de vermelho, tá? Então, se ele tá cheio de vermelho, eu não posso pôr mais vermelho nele. Eu preciso colocar uma cor que vai sedar. Então, eu coloco um azul, eu coloco um verde, às vezes um violeta, tá?
Então, é importante a gente trabalhar com as cores não só no tratamento em si, mas na nossa casa, na roupa dos nossos pets, né? Então, ou seja, de acordo com o nível dele, a forma que ele é, eu vou ver a cor de roupa dele. Não é só porque eu gosto daquela cor. Vou dar um exemplo meu aqui em casa. Eu tenho uma cadelinha de 13 anos, é uma senhorinha. Ela tá até dormindo aqui embaixo. Que tá entrando naquela fase de dormir mais o tempo inteiro, de ficar mais quietinha, de ser menos energética, né? Então, as coisas dela agora, eu tenho utilizado cor mais vermelha. Então, a roupa, né, que eu ponho pra ela dormir à noite é vermelha, a cama dela é vermelha. Porém, eu tenho um outro cãozinho que ele é mais ansioso. Então, as coisas dele já são mais azuis, tá? Fora as luzes que eu trabalho em casa também, que eu uso a cromoterapia pra mim, pro meu esposo e etc, tá? Então, assim, a gente consegue trabalhar de várias formas, né, a cromoterapia. Vamos dar um exemplo, né, na sua casa. Muitas pessoas gostam de pintar a casa de várias cores, né? Eu particularmente não gosto de pintar, né, paredes de cores exuberantes, apesar de ficar bonito. Por quê? Porque você vai ver aquela cor e sua casa vai vibrar aquela cor por muito tempo. E aí você vai ter um excesso daquela cor em você, né? Então, ou seja, uma parede vermelha na sua sala, na sua cozinha. Aquele local vai chegar um momento aonde você não vai querer mais ficar. A cromoterapia funciona muito bem com LED, funciona bem com todo mundo. E assim, surgiu uma pergunta muito interessante pra mim ontem, numa palestra, acho que foi ontem que eu dei uma palestra, e os animais que não enxergam, eles se beneficiam da cromoterapia? Sim, porque a cromoterapia é a vibração e a energia que uma cor libera, tá? Ou seja, ele não precisa ver a cor, ele precisa receber essa energia, tá? Então, ao receber essa energia, seja na forma da roupa, na forma da luz, na forma do que for, ele vai se beneficiar dela. A caminha dos meus imantinhas são azul. Azul é bom porque azul acalma, tá? Mas o excesso de azul também causa problemas. Então, assim, às vezes é bom a gente modificar, ou então utilizar cor mais neutra, tá? Então, assim, trabalhar as cores é muito legal, né? Então, vamos parar pra pensar aqui no dia a dia como é que trabalham as cores, tá? Que cor que geralmente é um hospital? Verde. Por que o hospital é verde? Porque verde, ele vai ter energia, ele vai liberar, né, a sua onda. A onda dele tem função antisséptica e de curar. O que um hospital quer? Cura, né? E é uma flor, uma cor que faz com que seja mais sedativa. Ela é mais calma. Então, quando você chega no hospital e tem a cor verde, você geralmente fica um pouco mais calmo. Porque ninguém vai pro hospital feliz. Certo? Né? Então, ou seja, trabalhar a cor. Então, vamos supor, uma clínica veterinária com a cor vermelha pode ser bonito? Sim. Mas aí você já vai receber um tutor com um animal ansioso, nervoso, e você vai aumentar o nível de adrenalina dele. E aumentando o nível de adrenalina dele, a tendência desse animal é ficar mais nervoso ainda e a pessoa mais nervosa. E aí, às vezes, você tem lá pessoas indo embora da tua clínica, você não tendo um retorno muito bom. Por quê? Porque a sua clínica é vermelha. Muda a cor. Tá? Então, ou seja, por isso que a gente na saúde gosta da cor verde, né? Outra coisa que eu falo bastante, né? Uma cor que... Cuidado para as mulheres, né? Cor amarela. Amarela aumenta a fome, tá? Então, se você gosta muito de amarelo, normalmente você tende a aumentar a fome, tá? Então, animais que estão debilitados, né? Estão em fase de sarcopenia. Opa!
em fase de sarcopenia, que é aquela fase de emagrecimento tipo LED que a Paula falou, eu vou utilizar bastante amarelo para aumentar o apetite. E o LED tem comido bastante, né? E eu tenho certeza que a cor amarela tem muito a ver com isso. Né? Vou dar outro exemplo para vocês, né? Que cor que são as comidas de fast food? Não vamos falar marcas, né? Elas são amarelas e vermelhas. Por que elas são amarelas e vermelhas? Amarelo, fome, vermelho da adrenalina. Então, quando você entra num restaurante fast food, dá vontade de você ficar lá batendo papo, comendo e conversando. Oi, Fabi, tudo bem? Conversando e etc. com as pessoas e fica lá 3 horas dentro de um fast food? Não, né? Você vai lá, senta, come e vai embora. Por isso a cor amarelo e vermelho. Amarelo para te dar fome e vermelho para você comer e vazar, para dar espaço para outro, tá? Outro exemplo muito interessante, jornal. Que cor geralmente que é o fundo do jornal? Azul. Por que o fundo do jornal é azul? Porque jornal só fala coisa ruim. Se o jornal só fala coisa ruim, eu preciso ter uma cor que acalme. Imagina se ele fosse vermelho, tá? E aí a gente consegue também fazer tratamentos físicos, né? Então, ou seja, a gente tem o infravermelho, né, que é a vibração do vermelho que serve para analgesia. Então, ou seja, né, as cores tratam tanto físico, como químico, como emocional e como a energia, tá? Oi, Janaína, tudo bem? Então, ou seja, as cores é muito legal. Outra técnica que nós temos é a moxa-terapia. A moxa-terapia, nós utilizamos uma erva chamada artemisia, aonde ela pode ser utilizada em forma de bastão, em forma de lã, em forma de caixinhas e rolos e etc. A gente tem várias formas de utilizar a moxa. A moxa também tem 3 formas, vamos dizer, de aplicação. Um é pela acupuntura. Então, aí que eu falei que tem que ser médico veterinário para trabalhar com acupuntura. Então, a gente usa no meridiano de acupuntura da medicina tradicional chinesa para fazer o tratamento. Segundo, é pelo efeito da fisioterapia. Então, eu digo que seja um fisioterapeuta, que vai tratar e fazer a parte de analgesia, né, e tonificar e algum músculo ou articulação. E terceiro é pelo terapeuta, né, que normalmente é para reequilibrar a energia e para tirar alguma dor, tá? Então, algum ponto focal de dor eu posso trabalhar a moxa também, tá? Então, pode ser trabalhado a moxa terapia na medicina integrativa, na medicina holística, mas lembra que não vai ser em pontos específicos, como é na acupuntura. E sim é um tratamento onde a gente vai utilizar a moxa como um todo, utilizar os benefícios tanto da erva artemisia, como também da temperatura calor que a gente vai utilizar, né, que vai ter dentro da moxa, tá? Uma coisa ruim que eu acho da moxa é o cheiro dela, né? Ela tem um cheiro bem forte e muitas pessoas acabam se incomodando com o cheiro da flor. Da flor não, da erva, tá? Mas o benefício dela é muito legal e assim, os animais se beneficiam maravilhosamente bem com a moxa, tá? E a gente tem outras técnicas também sobre a medicina holística. Então, ou seja, agora eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam para mim. Se não, eu vou convidar quem não está participando da Semana da Medicina Holística, Veterinária Holística. Amanhã a gente vai ter a última aula online e ao vivo, onde eu mando um link no grupo do WhatsApp e vocês entram, vai ser às 6 horas da tarde também, tá? E eu vou encerrar essa semana com vocês com uma coisa muito especial, tá? Então, espero que todos estejam lá. Então, se tiver alguma pergunta, eu vou estar respondendo para vocês. Se não tiver, eu vou deixar gravada essa live, tá? E vou colocar no IGTV e se eu conseguir eu vou colocar ela também lá no meu canal do YouTube, tá bom? E inicialmente só vai ter acesso ao conteúdo das aulas da Semana Holística quem está participando dela, tá? Então, ou seja, está privado, tá bom? Então, não percam.
Gente, alguma pergunta? Deixa eu ver. Caminho azul. Não? Então, gente, muito obrigada, gratidão por todos que vieram aqui, tiveram comigo mais um dia. Para quem tá me acompanhando no terceiro dia, muito obrigada. E eu vejo vocês amanhã lá no nosso grupo fechado com a nossa aulinha online ao vivo, tá bom? Então, ótima noite, fiquem bem, tem um cachorro aqui querendo subir e gratidão.